Antes de Abraão, ele já era. Antes de Abraão, eu sou. Por causa dessas passagens, essas pessoas acham que ele se igualou a Deus. Como poderia Jesus já ser Jesus antes de Abraão? Jesus já existir antes de Abraão? Ou como poderia, antes do mundo, Jesus já ser? Isso é por causa do desconhecimento da reencarnação. Simples assim. Quando a gente coloca a reencarnação, fica muito mais fácil a gente interpretar tudo o que é dito na Bíblia. Com o desconhecimento da reencarnação, achando que a alma é criada no momento em que o corpo é criado, aí você entende que não tinha como. Não há como ele existir antes sem ele ser Deus. Ainda haveria um jeito. Ele poderia ser um anjo. Mas quando a gente coloca a reencarnação e as explicações da doutrina espírita, a gente vai entender que antes de Abraão, Jesus já era Jesus. É simples assim. Jesus era um espírito puro. E como eu falei no outro vídeo que eu já citei aqui, o sistema solar em que ele foi criado nem existe mais. Jesus foi o responsável pela formação do nosso planeta. Então sim, antes de Abraão, antes que o mundo fosse, Jesus já era Jesus. E aí a gente tem que entender que há uma pobreza da linguagem. Não adianta a gente achar que a forma de raciocínio de 2000 anos atrás, que a linguagem, a precisão da linguagem, ela era igual à precisão de hoje. E que a forma de raciocínio era a mesma. Quando ele diz eu sou, provavelmente é uma forma de linguagem onde ele não consegue se expressar de melhor maneira que isso. E aí ele usa essa linguagem. Veja que ele não diz algo como eu sou desde o início dos tempos, ou desde o início dos tempos eu sou, ou desde antes das estrelas eu sou, ou desde que a divisão das águas aconteceu, desde quando não havia luz eu sou. Não, ele diz que ele já era alguma coisa antes de determinada coisa. Então, antes de Abraão, eu sou. Ou antes do mundo. Veja que ele coloca um evento temporal e diz que a partir dali eu já era eu. A partir dali eu já era Jesus. A partir dali eu já era o Espírito puro. E é o que a doutrina espírita nos explica. Jesus, sendo responsável pela criação do orbe, já era Jesus antes do nosso mundo existir.